A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E dessa feita nós temos aqui na lição de número 9 a Arca da Aliança. E o texto áureo nos diz assim: pendurarás o véu debaixo dos coachetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará a separação entre o santo lugar e o lugar do santo dos santos. Isto está em Êxodo, no capítulo 26 e do verso 33. A verdade prática nos diz assim: por meio de Cristo Jesus podemos encontrar-nos com Deus santo e misericordioso. Muito bem. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 25, do versículo 10 ao verso de número 22. E no tópico de número 1 aqui, eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, falando sobre, comentando aqui sobre a descrição da Arca da Aliança, tá certo? E no tópico de número 2, o propiciatório, que eu vou comentar com vocês aqui sobre o propiciatório da arca. E já terminando aqui, caminhando para o tópico de número 3, falando sobre os elementos sagrados que ficava dentro da arca. Muito bem. Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui com esta aula virtual aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui como pastor responsável do setor, que é o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Temos aqui também como superintendentes da escola bíblica dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. E eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo e comentando com vocês aqui a lição de número 9. O tópico de número 1 aqui, o baú de ouro, no templo, no tabernáculo e no templo de Salomão. Nós podemos observar que a Arca da Aliança talvez seja o mais famoso item entre os artefatos do tabernáculo. Ele também também no tabernáculo, no templo de Salomão, na época de Herodes, esse grande baú de madeira revestido de ouro foi feito segundo a instrução de Deus, que encarregou Moisés para fabricá-lo, pelas mãos de Bezaleel, o artifício maior dos hebreus da época. E o seu interior, ele era guardado os objetos sagrados para os hebreus, entre eles a vara de amendoeira de Arão, que floresceu e frutificou, como está em Números, no capítulo 17 e do verso de número 8. E um pote de maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Mas a arca não era meramente um baú, como veremos aqui no decorrer, e apresentava o próprio Deus entre os homens. Feita de madeira de acácia, era coberta de ouro e por dentro e por fora. Sobre a sua tampa, chamada propiciatório, foi feita em ouro, uma peça compondo 2 querubins de frente a frente, que se encurvavam para o meio da tampa e como símbolo de adoração, apontando as suas asas para o holocausto. Era entre esses 2 anjos que Deus se manifestava-se através dos sacerdotes que orava. O sacerdote orava de frente, o baú posto em um altar também de madeira de ouro dentro do santo do tabernáculo, que é a Arca da Aliança. Olha que coisa interessante. Nas suas laterais havia 2 argolas de ouro, ou 4 argolas de ouro, as quais se enfinhavam com as suas varas e também de acácia e de coberto de ouro para o transporte.
somente os sacerdotes e os levitas poderiam tocar e transportar a peça. Segundo o texto bíblico, se a arca fosse tocada por levitas e sacerdotes não impuros, não impuros, eles seriam morridos ou fulminados. Os filisteus roubaram uma vez, como um saque de guerra, e puseram no templo dedicado ao falso deus Dagon, Deus com letras minúsculas. Não só o ídolo da identidade pagã foi encontrado caído, mas nós podemos observar aqui que não só esse ídolo da entidade pagã foi achado caído e quebrado, como também foi constrangedoras doenças que afligiu aquele povo, fazendo com que eles devolvessem a Israel a arca. A arca da aliança entre Deus e o povo de Israel funcionava como um estandarte de guerra que ia à frente dos guerreiros, mostrando que o Senhor estava no comando. E confiando nisso, os combatentes hebreus, eles dobravam em força e entusiasmo a sua coragem. O objeto recebeu outros nomes na Bíblia, como a Arca do Senhor, como está em Josué, no capítulo 4, do verso 11, a Arca de Deus, como está em 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 3, a Arca do Testemunho, como está em Êxodo, no capítulo 25, do verso 22, a arca, ela conseguiu dar a força, como está em Salmos, de número 132, do verso 8. Interessante, queridos, que o paradeiro misterioso, quando houve, no tempo de Israel foi destruído pelos romanos, os seus objetos foram saqueados e levados para Roma. Entretanto, não há registro que tenha levado a Arca da Aliança com eles. Não se sabe o certo se o paradeiro. Alguns dizem que os israelitas retiraram quando perceberam a iminente destruição e o esconderam nos túneis sobre cidades. Depois levada para um outro local. Fontes não bíblicas também dizem que foi colocada em uma caverna do Monte Nebo, tá certo? Depois de lacrada, sem que tenha sido marcado o local para que ninguém possa encontrar. Uma outra versão aqui também está guardada em uma igreja na Etiópia, para onde foi levada por aqueles que seriam não só o imperador local, como o filho de Salomão e da rainha de Sabá, no Melique, tá ok? Mas quando nós podemos observar aqui a procura pela arca, ela foi explorada facilmente, até mesmo nos cinemas norte-americanos, como George Lucas, o filme Os Caçadores da Arca Perdida, em 1981. Foi bem nessa época, eu tinha 1 ano de idade, em que o arqueólogo Henrique Jonah Jones, esse autor, Wilson Fortes, foi o caçador do baú sagrado dos hebreus antes que caíssem no poder dos nazistas da década de 1930. Embora o filme eles comenta certos tipos de erros históricos, mas uma diferença de adaptação, mas a Arca da Aliança ela tornou mais conhecida entre o público, até mesmo não cristão. Mas isso aqui já é um outro caso, tá certo? Muito bem. Mesmo que a Arca da Aliança ela tinha sido uma grande importância histórica e simbólica, hoje sabemos que a aliança entre Deus e o ser humano não se baseia em locais e objetos como templo e objetos.
como templo do Espírito Santo que somos, como está em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, é em nós que ele habita. Desde que aceitamos como nosso Senhor, ele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nós tornamos templo e morada. Olha que coisa maravilhosa. É porque nós fomos parte da igreja. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Tá ok? Muito bem. Dentro aqui do tópico de número 2, o propiciatório da arca. Muito bem. Dentro desse tópico número 2, fazendo um resumo aqui sobre o propiciatório da arca, mas a pergunta que eu faço para vocês agora é o que é o propiciatório. Muito bem. Então vamos para a resposta. Quando nós observamos aqui, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre o arranjo do tabernáculo no Antigo Testamento. Ou seja, o tabernáculo era um santuário portátil usado pelos israelitas desde a época da sua peregrinação no deserto. Depois do êxodo do Egito até a construção do templo de Jerusalém, como está em Êxodo no capítulo 25, do verso 1 ao 7, dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, que incluía o propiciatório, como está em Hebreus no capítulo 9, do verso 3 ao verso de número 5. A Arca da Aliança, ou o baú contendo as 2 tábuas de pedra escrita com os 10 mandamentos, era o objeto mais sagrado do tabernáculo e depois do templo em Jerusalém, onde fora colocado em uma área interna chamada Santo dos Santos. Também dentro da arca estava o pote de ouro do maná, como foi provido por Deus nas peregrinações no deserto, como está em Êxodo no capítulo 16, do verso 4, e o bastão de Arão que brotou produzindo amêndoas, como está em Números no capítulo 17, do versículo 1 ao 3, também como em Hebreus no capítulo 9, do versículo 1 ao 4. No topo da arca havia esta tampa, que é só fazer um resumo aqui, que é chamado propiciatório, a qual repousava a nuvem como símbolo visível da presença divina. Aqui é o lugar aonde Deus se assentaria, ou seja, e aonde ele dispensava misericórdia ao homem quando o sangue da expiação era aspergido sobre a tampa. De certa forma, o propiciatório ele ocultava o povo diante de Deus no julgamento sempre condenatório perante a lei. Todos os anos, no dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e borrifava o sangue dos animais, sacrificavam para expiação dos pecados do povo e perante Deus. Este sangue era aspergido no propiciatório, ou seja, o ponto transmitido aqui para esta mensagem é que somente através da oferta de sangue é que a condenação da lei ela pode ser tirada e as violações da lei de Deus ela possa ser, ou seja, ela era o sangue de Jesus no Antigo Testamento era simplesmente coberta. Olha que coisa interessante. A ira de Deus implacável, ela descia ali e era sanada pelo sangue. Se Deus não aceitasse aquele sacrifício, ou seja, então este sumo sacerdote, ele era fulminado pela presença de Deus. Olha aí Ananias, Ananias queria ouvir isso a respeito. Então Deus descia ali, porque Deus ele executava. Então o sacerdote, ele via a glória de Deus, que é a glória Shekinah, nós vamos comentar aqui, tá certo? E a presença de Deus ali era real e verdadeira. E a palavra grega pela propiciatória em Hebreus 9:5 é ilasterion, tá certo? A ilasterion, que significa aquilo que se faz expiação ou propiciação. Ela carrega aqui a ideia da remoção do pecado. Em Ezequiel, no capítulo 43, do verso 3 ao 15, o altar de bronze do sacrifício é também
propterion, ou seja, o propiciatório na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, por causa da sua associação do derramamento de sangue pelo pecado. Qual é o significado disso? No Novo Testamento, o próprio Cristo, ele designava a nova propiciação. Paulo explica isso em sua carta aos Romanos, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação obediente à fé, para que manifestasse a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes o pecado interiormente cometidos, como está em Romanos, no capítulo 3, do verso 24 ao verso 25. O que Paulo está ensinando aqui é que Jesus, ele é a cobertura de todo pecado e a remoção desse pecado, como nós vimos a mensagem profética no Antigo Testamento por meio da sua morte e da nossa resposta através de Cristo, da nossa fé nele. Todos os nossos pecados, eles são retirados, eles foram removidos pelo sangue de Cristo Jesus. Isto é importante para nós, porque o sangue do bode, o sangue do novilho, simplesmente ele cobria o pecado. Mas o sangue de Cristo, ele removeu por todas e cravou ali na cruz a cédula que nos condenava, tá ok? E quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui da arca e do propiciatório, nós podemos observar aqui que isso aqui é um assunto muito vasto e muito prolongado, tá certo? Isso aqui, queridos, mas eu vou ficar aqui nesse resumo, tópico número 2, e vamos para o tópico número 3, os elementos dentro da arca. Muito bem, aqui no tópico de número 3, nós vamos observar aqui que Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e dos 10 mandamentos, como está em Êxodo, no capítulo 34, do verso 28. A tábua da lei fala da restituição dos princípios, e as tábuas da lei era um sinal que os princípios de Deus não podem ser violados e quebrados. Moisés, ele sobe ao Sinai por 2 vezes, e uma das vezes ele se irritou com o povo e quebrou as tábuas da lei. Os princípios, Moisés teve que subir novamente no Sinai para escrever os princípios de volta. Os mandamentos, o Moisés havia pecado tanto quanto o povo, como está em Êxodo, no capítulo 32, do verso 19, e no capítulo 34, do verso 1 ao 3. O interessante é que Deus, ele passou 40 dias escrevendo, e no instante Moisés quebrou a tábua da lei. Moisés foi o primeiro homem que literalmente quebrou os princípios e lançou no chão por causa da sua ira implacável. Nós somos diferentes de Moisés. Muitas das vezes, na hora da ira, quebramos os princípios, esquecemos que nós somos uma arca e que nós não devemos quebrar e nem jogar as tábuas da lei fora. A tábua da lei é um sinal que os princípios de Deus não podem ser quebrados, pois são as bases de toda a ética social, através da qual o homem, além de honrar a Deus, honra a si mesmo e o seu próximo. Esta triade de honra a Deus e a si mesmo torna-se e revela-se o cumprimento de princípios. O interessante aqui, queridos irmãos em Cristo Jesus, é que o Senhor, ele nos restituirá a nossa unção dos princípios, a nossa honra, no lugar da vergonha.
o Senhor nos dará honra dupla, como está em Isaías, no capítulo 61, do verso 7. E esta tríade precisa ser considerado nos princípios e precisam ser guardados e vividos, pois eles são a base para o equilíbrio de toda a humanidade. Aonde há cumprimento de princípios, a presença de Deus nos traz respaldo para a estirpa de toda a dor. Quando princípios também vêm sobre as nossas vidas, esta unção, ela é uma palavra revelada como a vida ao nosso espírito. Como podemos crer numa unção que esteja fora da palavra? E a palavra que esteja fora da unção? É uma pergunta que eu faço para vocês. Há pessoas com palavras fora de unção, usando apenas carisma natural. E apesar de ser bom, não constrói um ministério. O ministério, para ser construído, precisa de uma sua base na unção, na palavra. E a unção é que faz a diferença na vida e no ministério de um verdadeiro líder. Você viu que coisa interessante, meus queridos? Então vamos para outra parte da lição, que é exatamente um vaso com maná do deserto. Olha aqui, queridos, quando nós olhamos para todo esse aspecto, o que acontece aqui? O maná, ele pois escolhia um maná a cada manhã, a cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se, como está em Êxodo, no capítulo 16, do verso 22. O maná fala da restituição, da provisão e do suprimento. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma ordem e como sinal recebiam a comida do próprio. Eles passaram 40 anos no deserto, sem o que? Sem shopping, sem sapataria, sem padaria, sem supermercado, porque não existia, né? Mas não tinha nada para eles. Eles iam, os sapatos iam crescendo, as roupas iam crescendo juntos, como está em Deuteronômio no capítulo 8 do verso 4. É Deus que cuida do seu povo quando estes estão no deserto. Você entrará numa paz de prosperidade, porque esse Deus, ele traz restituição. Ou seja, o maná do trono é uma unção verdadeira, é um sinal que as nossas dificuldades e os nossos desertos estão encerrados. O Senhor jamais desamparará o seu povo. Por quê? Porque quem andou com ele 40 anos não teve a necessidade alguma. Porque Deus supriu todas as necessidades. Estamos falando aqui de milagre, estamos falando de restituição. Alguém ser restituído é voltar um crédito sem ser cobrado do passado, pois a nossa geração, ela tem enfrentado desertos diferentes, mas o Senhor tem guardado e suprido o seu povo, trazendo suprimento e prosperidade dentro de um advento de obediência à caminhada e o seu propósito para com Deus. Isso está dentro da arca. Quem perde a visão da arca perde a prosperidade espiritual, financeira e equilíbrio espiritual. Então, quando nós estamos diante da presença de Deus, é nós militar diante dos propósitos divinos. É por isso que muitos não prosperam. É porque devemos saber aonde devemos investir na obra de Deus, se há retorno no investimento ou se não, é simplesmente jogar dinheiro à bancarrota. Tem pessoas que querem ser recíproco, que quer fazer e barganhar para com Deus. Não aceita. Tá ok? Não. Porque quem faz aliança com quem é próspero, então Deus abençoa. Tá ok?
pela qual nós estamos sendo restituídos, porque o Senhor, em meio ao deserto, Ele tem sido o grande provedor. Creio que a provisão, ela virá para a sua vida como um sinal de Deus para este propósito, porque recebendo uma visão correta no lugar certo da arca. Estes elementos, queridos, nós podemos observar que aponta para o ministério que ponderará toda a diferença, ou seja, a nossa guerra histórica e histórias e às vezes algum descrédito que muitos passam, mas devemos estar na presença de Deus, ou seja, eles devolveram a arca, era como uma responsabilidade de guardar individualmente, de ter um cuidado com o que Deus nos entregou. Assim permite que nós guardamos ele em nossa vida, tá ok? Para a arca ser movida, havia algumas exigências feitas pelo próprio Senhor. Davi fez para si casas na cidade. Davi também preparou um lugar para a arca de Deus. E armou a tenda. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 15, do verso 1 em diante. A presença da arca é a presença de Deus no povo e ameaça pelo inimigo de Deus. Como está em 1 Samuel, no capítulo 4 e também até o capítulo de número 17. Muito bem. Caminhando aqui já, queridos, para a conclusão aqui da nossa lição, falando sobre a vara que floresceu. Isto sucedeu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e viu que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara um renovo e dera amêndoas, como está em Números, no capítulo 17, do versículo 8. O galho que floresceu dentro da arca é um sinal de que a palavra se cumpre-se em seu tempo, que ela não deixa de florescer. Ainda que sejamos no deserto, ainda que pensamos que Deus esqueceu de nós, mas Deus traz a restituição de uma força profética, a nossa vida espiritual sejamos restituída. Quando falamos de uma equipe de liderança, algumas determinadas igrejas ou denominações ou setores ou congregações, todos irão, você está entendendo, receber um galardão, porque recebeu a bênção de Deus. Se tiver de conformidade com a palavra de Deus, você pode ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Quando que tudo se cumpre na nossa vida? Se cumpre na nossa vida através da obediência à palavra de Deus. Ou seja, a vara de Arão significa ainda o tempo de florescer em todas as estações. A amendoeira era a única árvore que ultrapassa as estações comuns no inverno e ela está florescendo e no verão ainda dá fruto. Quando entra na primavera, ela ainda está frutificando. Deus está dizendo aqui, ó, vou apressar os seus passos para a conquista que está chegando no seu ministério. A amendoeira sinaliza o tempo profético. Segundo alguns estudiosos, a amendoeira ela também representa a árvore que representa aqui, é a única árvore frutífera que vence todo o inverno, que ultrapassa o tempo da colheita. É comum, ela é diferente de todas as outras árvores. Como as outras árvores, as colheitas estão se encerrando e a amendoeira está se iniciando os seus novos frutos. Você é uma amendoeira. Isso significa, queridos, que o seu ministério sempre frutificará diante da colheita. Você sempre terá a perspectiva em que os outros frutos que aparecerão serão no tempo de Deus. Esta é a unção devolvida quando a arca volta para os ombros dos sacerdotes. A nossa colheita será abundante. Colheremos em tempos e fora de tempo. Queridos, fica aqui com essa aula tão resumida
Tá certo? Que Deus possa abençoar vocês de uma forma rica e poderosamente. E quero dizer para vocês também o seguinte, que esta amendoeira representa também a restauração do povo de Israel. Tá certo? Olha, quando a oliveira, quando ela começar a brotar e florar, saber que está próximo o verão. Então sabemos que Israel é o relógio escatológico de Deus. E quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos observar que uma coisa interessante, que está próximo o verão. Israel está retornando para os seus países. O povo de Israel ficou esparramado de uma forma assustadora. Porém, nós podemos observar que está florescendo, estão voltando. Porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Queridos, fico aqui com essa aula tão resumida e até a próxima aula falando sobre os sistemas de sacrifícios. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos vocês. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudines Santos.